Pensar agro do campo à cidade. Hoje nós vamos tratar sobre a distribuição de insumos agrícolas e veterinários no Brasil. E hoje o nosso convidado é Paulo Tiburcio, presidente executivo da Andave. Paulo, muito obrigado pela tua presença. Nós que agradecemos essa oportunidade. É sempre um bom momento poder falar sobre o agro brasileiro e o importante papel dos distribuidores de insumos nesse processo. Muito obrigado ao programa Pensar Agro do Campo à Cidade. Paulo, em 1990 a Andave foi criada. O que motivou os fundadores, o que levou os fundadores a constituir essa instituição que hoje é uma potência e de grande importância para o agronegócio? A história da fundação da Andave, ela vem de um processo de busca de união do setor. É um setor que precisa estar unido porque ele representa muito para a produção agrícola brasileira. E nós temos no Brasil, cada estado com uma norma, uma legislação diferente no que diz respeito aos insumos agropecuários. Então essa união, ela procura com que a entidade possa orientar por estado o melhor procedimento para a comercialização dos insumos e como levar as melhores tecnologias aos agricultores. Então, essa união que trouxe a força e que move a Andave há 33 anos, que é o que a gente completa esse ano. Só para o produtor rural, a sociedade entender, quando fala de diversos, cada estado uma legislação, é porque a legislação ambiental ela é infraconstitucional. Ou seja, cada estado e cada município pode legislar sobre a área ambiental. Como envolve a agricultura atividades de risco ambiental, cada estado tem a liberdade de fazer e constituir a sua legislação. É só no Brasil uma realidade dessa, né, Paulo? E isso traz um transtorno imenso, imagino, para todos os associados, distribuidores desse Brasil, porque, na realidade, ele tem que adotar uma regra no estado de Mato Grosso, que não é a mesma de Goiás, muito menos do Paraná. Com certeza. Eu vejo isso como um lado bom na geração de demanda para a Andave, porque isso acaba gerando bastante trabalho para o nosso time e justifica cada vez mais o nosso time aí poder dar o apoio estado por estado. Perfeito, perfeito. Ótimo motivo de constituição da Andave. Quantos associados são hoje? Hoje são 2.788 CNPJs associados. Isso dentro do universo de? Isso dentro do universo de 6.800 pontos de venda do Brasil. Isso representa em faturamento cerca de 70% do que tem de faturamento na distribuição de insumos brasileira está dentro dos associados Andave. E muito importante, Sam, também passar um número para quem nos acompanha. Os distribuidores de insumo através das revendas representam hoje no Brasil aproximadamente 48% de tudo que chega na mão de um agricultor brasileiro, seja sementes, seja defensivos, seja fertilizantes. Perfeito. Então é um número muito expressivo, do qual a Andave tem orgulho de representar o setor, até porque 48% de tudo aquilo que chega à mão de um produtor para ele produzir. A gente enfatiza muito o seguinte, a gente não leva só o produto, só o insumo. A gente tem a responsabilidade de levar educação, inovação, tecnologia e dentre outros temas. Perfeito, perfeito. Isso para o agricultor é de grande importância, porque chega a ponto que tem determinados produtos que ele não tem conhecimento e a capacidade de aplicar isso para benefício próprio, a Andave ainda chega e instrui de porteira dentro o produtor rural. Esse é um papel fundamental dos distribuidores associados à Andave e é o que a gente apregoa. Eu me lembro isso aqui, eu me formei em 1985 e no ano que eu me formei, naquela década, o governo ainda contribuía muito com a informação ao agricultor. Perfeito. E houve uma mudança muito grande nessas últimas 3, 4 décadas.
Então, hoje, o distribuidor ele tem um papel muito importante de levar conhecimento, informação, tecnologia e inovação ao agricultor brasileiro. A gente encara dessa maneira. Perfeito, perfeito. Hoje a Andav está em quais estados? Estão em todas as 27 unidades federativas ou não? Não, hoje apenas 3 unidades federativas a Andav não está. Nós não estamos no Amazonas, não estamos em Roraima e não estamos no Amapá. Perfeito. São 3 unidades da federação, das quais ainda não demanda um trabalho grande de venda de insumo, até porque a maioria das áreas são áreas de preservação ambiental. Perfeito. Então, porém, nós estamos em todos os demais estados onde agricultura e pecuária são extensivas e necessitam do distribuidor de insumos. Se um distribuidor que não é associado da Andav, qual é o requisito para ele associar a Andav? O interesse dele estar associado exige que ele tenha uma loja física, que ele tenha uma equipe e que ele faça o serviço chegar até o agricultor. Esse é o requisito primário para se associar à Andav. Então, uma loja física com uma equipe que leve insumos e leve os demais itens como conhecimento, tecnologia e inovação. Esse é um item básico para se associar à Andav. Nós falamos que a Andav leva a informação, tecnologia, orientações aos produtores e da porteira para fora com os associados. Quais são as atividades que ele faz com que se renova essas informações, esses conhecimentos para os associados distribuidores? O mundo agrícola e pecuário cada vez mais exige que, ao visitar um produtor, a pessoa leve conhecimento, cada vez mais. E nós não trabalhamos levando diretamente a Andav para o agricultor. A gente faz esse trabalho para o distribuidor e o distribuidor se encarrega de levar ao agricultor, que é o trabalho que você fala aí fora da porteira. Então, como a gente trabalha de uma maneira bastante assim simplista falando aqui, nós trabalhamos com uma grande plataforma de educação e treinamento que a Andav tem. Nós trabalhamos com outra plataforma jurídica que dá todo o suporte jurídico à distribuição. Outra plataforma de meio ambiente, de sustentabilidade, de leis trabalhistas, ou seja, a gente engloba várias áreas de atuação que ajudam o distribuidor na melhor gestão possível do seu negócio. Perfeito. Para que o negócio da distribuição do associado seja próspero e cada vez mais busque evolução no seu resultado. Treinamentos, cursos, congressos, como que é essa atividade? A nossa agenda, o ano todo, ela tem isso. Nós temos uma sede na cidade de Campinas, em São Paulo, onde temos vários departamentos de suporte e temos uma grande equipe pelo Brasil afora. Então, nós temos profissionais nos principais estados de produção agrícola e pecuária do Brasil e nós levamos, em média, 4 a 5 reuniões por estado no Brasil. E temos grandes plataformas de treinamento através de webinar, treinamentos online e temos também um canal de acesso direto do distribuidor para com a Andav. Então, esse canal ele é através de e-mail, de WhatsApp, de telefonema e a gente abre canais para a gente estar fazendo toda essa relação de gestão do distribuidor. São alguns pontos. É muito difícil aqui reunir todos. Além desses, nós temos informativos que saem diariamente, às vezes mais de um informativo por dia sobre o setor. A gente tem uma produção de informativo muito grande. Nós temos também uma revista técnica, que ela é editada 4 vezes por ano, de forma física e online, que essa revista também traz muito conteúdo. Temos também a área de eventos. Nós temos vários eventos durante o ano e eu destaco 3 principais eventos. No mês de março, nós temos o grande evento das mulheres do agro brasileiro. Olha aí. É um evento fantástico.
mulheres do agro brasileiro envolvidas na cadeia de distribuição de insumos ou não? Geral, de distribuição, de produção, as produtoras, geral. A mulher do agro brasileiro, ela é evidenciada sempre no mês de março, num grande evento que a Andav faz. Acaba sendo uma integração, né? Com certeza. Porque muitas vezes tem mulheres empreendedoras e distribuidoras nesse Brasil que acabam se relacionando e trazendo uma unidade muito forte com a produtora, Sim. que é a sua cliente. E isso traz um relacionamento, um fortalecimento Sim. da cadeia muito grande. E é uma maneira da Andav, da distribuição, valorizar a mulher no agro brasileiro. Perfeito. Então é assim, é um evento fantástico. Todo mês de março a gente coordena e é sempre um sucesso. Então assim, e a gente também monitora, é uma maneira da gente trabalhar muito a parte de inclusão, né? A parte do ESG, quando a gente fala do social, da governança, sim. É uma maneira da gente ter a inclusão da mulher também dentro das atividades da Andav. Então, março é marcado pelo evento das mulheres. Depois, todo mês de agosto, nós temos o maior evento da distribuição do mundo, que é o Congresso Andav, que acontece todo mês de agosto. Acontece em São Paulo, de maneira física, por 3 dias da semana. Então, esse é um grande evento e a cada ano a gente trabalha um título muito forte. Então, o ano passado, nós trabalhamos muito a preocupação de colocar o alimento na mesa, do brasileiro e do mundo. E para esse ano, o tema trabalhado é a agroeconomia brasileira e falar do futuro. Opa! A gente quer falar do futuro do agricultor, do futuro do distribuidor, do futuro do fornecedor, do futuro da tecnologia e onde nós vamos chegar. Maravilha. E depois nós temos também um grande evento que é marcado dia 18 de outubro, todo ano. Dia 18 de outubro é o dia que nós comemoramos o Dia do Distribuidor de Insumos Agropecuários e é uma data também que a gente preserva dentro de um grande evento. Então, assim, revista, informativo, a presença do nosso pessoal no campo, os webinars, os grandes eventos, ou seja, é uma plataforma. Assim como vocês têm a plataforma de comunicação, nós temos as nossas inúmeras plataformas para fazer todo esse trabalho de gestão e capacitação do distribuidor, para que a gente possa representar o elo entre a indústria que fornece o insumo e o agricultor. Então é bastante complexo e bastante desafiador o dia a dia. O interessante é que a associação ela está presente constantemente abrindo oportunidade de diálogo e prestação de serviço direta para os seus associados. Nós temos hoje, dentro do contexto, muita questão ambiental, né? Muitas vezes o distribuidor efetua uma venda, aí já tem o processo de aplicação desse produto, talvez de forma irregular ou não, que acaba respaldando, atingindo, alcançando o distribuidor de uma certa forma. E a assessoria jurídica, a assessoria técnica da Andav dá essa estrutura, dá esse suporte também para novos produtos, lançamentos, tecnologia. Espetacular. Só não está ainda associado quem não tem essa visão ou não tem conhecimento dessa realidade, né? Qual é a estrutura geral assim de distribuição de insumos no Brasil? Ele tem um processo, um procedimento? Como que ele acontece a nível de importação, distribuição? Isso é individualizado por cada empresa, por cada segmento, por cada produto? A gente vê nos insumos uma dependência brasileira muito grande na importação de insumos, principalmente os defensivos e os fertilizantes. O Brasil é muito dependente. A gente precisa buscar cada vez mais melhorias para diminuir essa dependência, porque o Brasil, a cada ano, se torna o grande responsável em produzir alimentos para o mundo. E não dá para a gente pensar em continuar crescendo tanto na produção de alimentos com essa grande dependência de importação. Mas toda essa parte de importação, Isa, ela está muito ligada aos fornecedores. Perfeito. E nós temos a Andav, a distribuição, fazendo o elo entre o fornecedor e o agricultor. Mas a gente sofre todo esse impacto da cadeia, né? Então,
a gente trabalha muito próximo também dos fornecedores para que não falte o insumo para o agricultor. Então, a nossa responsabilidade é trabalhar esses dois principais lados da cadeia para que não falte produto e que a produção continue superando e batendo recordes como a gente está acompanhando. Não, maravilha. Vamos falar um pouco de desafios? Vamos lá. Na tua opinião hoje, como presidente executivo da Andav, qual é o maior desafio hoje para o segmento? Eu acho assim, nós temos vários grandes desafios. O desafio é de continuar produzindo de maneira sustentável. O Brasil é um exemplo disso. E aí eu vou tocar um pouquinho na área que você atua, que é a área de comunicação. Eu vejo que o Brasil precisa comunicar melhor e nós somos responsáveis por comunicar melhor a responsabilidade que nós temos na produção agropecuária. Acho que esse é um desafio de mostrar para o mundo que o Brasil é uma potência e que nós produzimos da forma mais sustentável possível, seguindo normas, seguindo toda a regulamentação. E a Andav gosta sempre de deixar claro que aqueles que não seguem boas práticas têm que ser punidos. E talvez alguns exemplos de práticas não sustentáveis que acontecem no Brasil, eu posso dizer que não são oriundas dos bons produtores brasileiros. Perfeito. Então, nós temos que melhorar a comunicação. Acho que esse é um grande desafio do Brasil para o mundo. Associado a isso, nós estamos vivendo um momento de infraestrutura também. O Brasil precisa melhorar muito Paulo, isso. me permite. Vamos voltar à comunicação. Vamos lá. Ano passado, teve uma pesquisa onde colocava que a sociedade urbana brasileira e internacional tem uma rejeição muito grande pela cadeia produtiva do agronegócio. E, fundamentalmente, é por falta de comunicação. Porque, muitas vezes, a pessoa está manifestando contra, mas ela está em cima de um caminhão fazendo o transporte do grão. Muitas vezes ela está falando mal, mas ela está consertando o caminhão que quebrou, a colheitadeira, está vendendo a peça. Então há uma desinformação muito grande o que significa o agronegócio para que a sociedade brasileira entenda a importância e a integração do agronegócio, que não é só lá no campo com o produtor rural, é no distribuidor, é naquele que vende o alimento, é aquele que industrializa o alimento. Isso é uma pauta muito interessante e que a Andav tem feito isso com excelência. E vamos lembrar desde as crianças, né? Sim. O que está sendo levado nas escolas e que está chegando para as crianças brasileiras. Nós temos que desmistificar muita informação errada que está chegando na comunidade. Acho que esse é um papel da sua turma de comunicação, que nós estamos aqui, por isso é importante esse espaço aqui, da gente poder alertar alguns pontos. Acho que... Perfeito. Nós temos uma observação também em relação a esse projeto das crianças. A Andav participa e é patrocinadora desse projeto. Através do De Olho no Material Escolar. De Olho no Material Escolar. É de grande importância isso, porque há muitos livros didáticos que foram colocados, editados, está à disposição da criança e ela está recebendo informações com bases não científicas, com informações de que o agro destrói, que o agro polui, que o agro desmata, e na realidade hoje nós temos um código florestal fantástico, rigoroso, que nenhum outro país tem, e que o nosso país, o nosso agronegócio, sustenta 66,3% da nossa flora, de reserva legal do nosso território. E essa parte de comunicação ela é tão necessária de melhorias, porque não fica só no Brasil, né? Isso vai para o mundo. Sim. E nós temos uma responsabilidade de alimentar grande parte do mundo. E muitas vezes a gente sofre algumas pressões de maneiras indevidas por essa má comunicação de como está saindo isso aqui do Brasil. Então... Perfeito. Nós estamos indo para o intervalo.
Daqui a pouco nós voltamos com Paulo Tiburcio, presidente executivo da Ambev. Não perca, no próximo programa nós vamos tratar a distribuição de insumos agrícolas e veterinários no Brasil com Paulo Tiburcio, presidente executivo da Andav. No Pensar Agro, do campo à cidade. Jornalismo de qualidade e a informação com credibilidade nos remetem a uma só marca. Pensar Agro, do campo à cidade. O maior e mais completo portal de notícias do agronegócio. Acesse nossas plataformas digitais. Pensar Agro, do campo à cidade. Quer vender seu carro em um clique? Em apenas 24 horas. Cadastre seu veículo em revendaseminovos.com.br. Acelere, é 100% confiável. Revenda Seminovos, o maior portal de revendas de veículos do estado. De volta com Paulo Tiburcio, presidente executivo da Andav, tratando sobre a distribuição de insumos agrícolas e veterinários no Brasil. Paulo, entre os desafios que nós estávamos falando agora, no bloco anterior, o desafio grande de logística e infraestrutura que a Andav e todos os associados distribuidores encontram junto com o produtor rural. É um problema que não é de hoje, né? O Brasil, nas últimas 3, 4 décadas, teve uma expressiva evolução na produção agropecuária e nós não evoluímos no mesmo patamar a nossa malha de escoamento, principalmente malha rodoviária, hidroviária e ferroviária. Perfeito. Não evoluímos também no armazenamento de grãos. Então, a cada ano, a gente vem sofrendo muito com isso. E isso gera riscos de perda de produção após colheita. Uhum. Nós estamos vivendo um momento onde não temos onde armazenar a segunda safra de milho. Uhum. Isso é armazenado a céu aberto. Uhum. Isso deprecia, isso gera perda, isso perde qualidade. Uhum. Enfim, é uma perda grande e nós precisamos de ter uma grande movimentação contrária e um apoio forte governamental para a gente superar e continuar atendendo essa expectativa do Brasil cada vez mais alimentar o brasileiro e milhões de pessoas do mundo todo. Perfeito. Não dá para os desafios não serem acompanhados pelo programa de logística. Os distribuidores de insumos vêm logo no projeto de planejamento de safra, junto com o produtor, planeja todos os riscos, fazem contas, o produtor faz a sua atividade agrícola exemplarmente, tem uma boa produção, um aumento de produtividade, a safra atrás de safra com recorde, e chega na hora de armazenar, não tem estrutura. E perde muito dinheiro por falta dessa estrutura de armazenamento. Há uma relação de entendimentos comerciais, porque muitas vezes fechou ali uma venda casada com o produto ou na expectativa de efetuar a venda do produtor e depois fazer o recebimento em líquido, em moeda. Isso tem algum ajuste, porque o preço cai vertiginosamente e o produtor é obrigado a vender abaixo do custo, muitas vezes, para cumprir essa obrigação. Há um entendimento nessa forma, dentro dessa cadeia comercial? É bem complexo esse processo e por falta de entendimento existe perda para várias etapas e várias pessoas.
E engraçado, né, Isa? Porque a gente fala que a agricultura é uma atividade de risco porque ela está a céu aberto. Só que aí o produtor produz a céu aberto, colhe e depois nós estamos vendo aí armazenamento a céu aberto. Isso é bem complexo para a gente que é da atividade e que busca melhoria. É bem complexo. Perfeito. E perde. Todo mundo perde. Todo mundo perde. Essa é a questão. Existe uma orientação da Andav evitar demandas judiciais em função de discutir preço de valores em função da flutuação de valores de commodities? A Andav, ela trabalha muito a nível governamental, procurando ter sustentabilidade do negócio. A gente não entra na relação de comercialização dos nossos distribuidores com os fornecedores ou com os agricultores. A gente trabalha muito mais buscando linhas de crédito, juros mais adequados para o setor. E hoje, Isa, um número que eu trago para você, que na última safra, os distribuidores representaram em todo esse processo de produção cerca de 28% do crédito para gerar o agronegócio brasileiro. Perfeito. Então, assim, nós temos os fornecedores também responsáveis por uma fatia de cerca de 46% da geração de crédito. Continua fazendo barter também? Continua fazendo barter. Barter é uma ferramenta que cresce no Brasil e precisa crescer, porque o barter, uma das boas funções dele também é diminuir um pouco o risco. O barter, só para você compreender, é uma troca de moeda, vamos dizer assim. Eu te dou o insumo, te dou a semente e vinculo o preço do insumo à semente na saca de soja ou na saca de milho e nós travamos isso. Eu te dou e todos esses insumos e espero você colher. Quando você colher, você me paga em grãos. Então, essa é uma atividade desde quando iniciou a expansão da agricultura no Cerrado brasileiro, né? Sim. E as empresas de originação, elas crescem no Brasil, crescem no Mato Grosso. E as empresas de originação de grãos, elas são uma boa alavanca para a gente continuar crescendo com a política de barter, de troca. O FIAGRO entrou dentro já existe algum FIAGRO, Fundo de Investimento das Cadeias Agroindustriais, dentro dos associados distribuidores de insumos ou ainda não amadureceram essa ideia? Não, ainda não tem uma aplicabilidade. O que a gente tem trabalhado muito são com canais como o Banco do Brasil, onde a gente intermedia linhas de crédito para os agricultores. Que é o Plano Safra. É um convênio que a Andav tem específico com o Banco do Brasil para levar linhas de crédito aos agricultores e melhorar essa relação do agricultor com o distribuidor na aquisição dos insumos. Perfeito, perfeito. Voltando aos desafios em perda de grãos por falta de armazenamento, nós perdemos muito grãos também no processo de transporte. Ou seja, a malha rodoviária péssima, a quantidade que cai do caminhão é enorme, é um prejuízo enorme. A malha ferroviária que está em projeto e os que está em funcionando ainda consegue resolver algumas vantagens. Mas o custo dela para chegar no porto, ela tem de 20 a 30 dólares por bushel com o seu concorrente direto, que é os Estados Unidos. Então, essa malha, além da gente pagar cara pelo transporte, a gente perde também o produto. Sim, é uma outra preocupação. Acho que é o global de toda a questão logística que nós estamos falando aqui, né? Não pensar só na produção a céu aberto, mas no armazenamento e no transporte, que precisamos ter melhoria para a gente continuar nesse desafio que o Brasil assume de alimentar cada vez mais pessoas no mundo. Perfeito. Paulo, fertilizante, nós tivemos aí a pandemia, e logo em seguida nós tivemos a guerra entre Ucrânia e Rússia, que ainda da Rússia a uma importação de 24,6% do fertilizante que o Brasil importa, conforme a SEDEX, as informações da SEDEX. Do Canadá, 14%, China, 10,5%. Enfim, o processo de importação
quando veio essa crise de pós-pandemia e guerra, qual foi a atividade, a iniciativa da Andav dentro desse processo? A primeira iniciativa foi de entender bem o momento e de analisar quais as consequências possíveis que poderia ter no setor. E eu queria aqui destacar um trabalho que na época o governo brasileiro fez, e eu preciso destacar até o nome da nossa ministra da Agricultura anterior, Tereza Cristina. Toda a sua equipe fez um trabalho muito importante, onde eles falavam assim: se a gente importar 1% a mais de cada outro país que a gente importa, com exceção da Rússia, da Ucrânia, de Belarus, a gente consegue suprir a demanda. Mas houve um movimento do mercado muito intenso com a preocupação de faltar fertilizantes. Devido, então, a essas questões que a gente já falou aqui, pandemia e guerra, né? E a Andav, sempre no estudo dessa questão, a gente alertava os associados de que a gente não acreditava que iria faltar. E não faltou. Perfeito. E o nosso maior trabalho com os associados era fazer chegar até o agricultor que usasse os fertilizantes de maneira bastante racional, que não estocassem nem na distribuição e nem nas fazendas, porque aí sim poderia causar um problema de falta de fertilizante. E esse trabalho foi muito intenso da Andav junto aos distribuidores, que procuraram levar isso aos agricultores. E eu acho que nós finalizamos esse período com muito sucesso. Não houve falta, o Brasil produziu mais uma safra recorde, e aqui eu agradeço aos agricultores e aos distribuidores que adotaram essas práticas de não estocar para que não faltasse para outros. Então, acho que passamos por esse período. Foi um período também que a gente teve um custo elevado do frete marítimo. Acho que isso é importante a gente destacar. Nessa época estava $280 por tonelada e acabou chegando às margens de 1.200, 1.300 dólares por então, tonelada. assim, foi uma coisa absurda que aconteceu nesse período, porque o pós-pandemia levou o consumidor no mundo todo a consumir um pouco mais material eletrônico. E os navios que eram utilizados para transportar fertilizantes ou grãos começaram a transportar muito material eletrônico. E o frete marítimo teve um aumento absurdo fora do normal. E isso refletiu no transporte do fertilizante, refletiu no custo, refletiu no medo também da falta do fertilizante. Porém, hoje, esse custo do frete marítimo voltou a patamares de 5 anos atrás. Então, isso não é mais impacto para o nosso negócio. Então, essa é uma tranquilidade que nós temos. Paulo Tiburcio, a informação que o senhor está trazendo aqui é de grande importância, porque na cabeça de muitos produtores rurais estava um entendimento de que os distribuidores estavam aproveitando o momento para subir o preço e ter uma maior lucratividade. Então, com a tua explicação aqui, isso derruba toda essa tese e que é muito apropriada essa informação. Derruba essa tese e, além do fertilizante, nós tivemos um outro problema aí recente, que é o custo dos defensivos também. Sim. Então, nós tivemos riscos de falta de defensivos. A Andav também, através dos seus estudos, oriundo de fontes do governo, sempre falou, não vai faltar, não vai faltar, não vai faltar. Mas o mercado criou um medo e muita gente ficou preocupada e com medo que ia faltar defensivo. E o mercado rodou com preços muito altos e hoje esses preços caíram. Então, eu posso garantir para você, muitos associados nossos, distribuidores, perderam e estão perdendo dinheiro devido aos altos custos que eles pagaram em produtos que tinham risco de faltar e que hoje estão nos seus estoques. Então, a gente está trazendo aí uma preocupação momentânea, que é um ano de muito cuidado, porque é um ano que o setor
não vai ser um setor de ganhar muito dinheiro, não, porque nós temos hoje o distribuidor estocado, ainda com relativo estoque adquirido com produto a um custo alto e hoje o preço menor. Então, assim, é um momento de muita administração e muito planejamento. E eu queria deixar uma mensagem aqui para quem nos escuta, principalmente os agricultores. O mundo, cada vez mais, está exigindo planejamento. Não dá mais para o mundo estar consumindo insumos agropecuários da mão para a boca. Então, o agricultor tem que ter um bom planejamento de compra para que o distribuidor possa também fazer o seu planejamento, para que o fornecedor também possa produzir dentro de um planejamento. O mundo todo está nessa cadeia de planejamento cada vez mais. E quanto mais a gente aumentar o engajamento com o planejamento, melhor vai ser para todos. E aí a gente consegue dividir um pouco mais os lucros das operações. Perfeito. Então, planejamento hoje, por exemplo, defensivo, quando uma indústria buscava o princípio ativo, vamos supor, lá na China, com 3 meses você conseguia ter o produto já no Brasil com respostas rápidas. A própria China hoje não, já há mais de ano, ela vem exigindo planejamento. Então, isso é uma atividade que é um grande desafio daqui para frente, é trabalhar planejamento de insumo, de compra e uso. E assim, Izan, nós temos planejamento, infraestrutura, pessoas, né, mão de obra cada vez mais difícil, são vários temas aí. Só quero destacar aqui a importância daquela informação de não estocar os produtos fertilizantes, tanto para os distribuidores como para o produtor. Paulo, o que você está falando aqui é muito importante. Acho que o diálogo entre o produtor e o distribuidor de insumo, ela tem que ser mais estreita o possível para que não traga prejuízo para o distribuidor e não tire ele do mercado por comprar, como muitos estão, com um preço elevadíssimo de estoque e o preço agora baixo. Sim. Como também o produtor rural, de darem as mãos, caminharem junto, debater esse assunto, e a Andav tem feito isso aí com excelência, aí o que a gente pode observar nesses anos. Nós criamos recentemente na Andav um departamento de inteligência de mercado. E dentro desse departamento a gente está ampliando nossas pesquisas, inclusive pesquisa de estoque a cada 3 meses. Nós queremos saber o quanto nós temos de estoque na distribuição e o quanto já está na mão do agricultor. Então a gente precisa ter uma boa inteligência para que a gente possa ter um bom planejamento. Perfeito. E isso faz parte aí também, que pode auxiliar também até em políticas públicas. Com certeza. Né? De dimensionar a safra, de dimensionar custo, de dimensionar os insumos que estão sendo consumidos por região, por município, enfim. Excelente trabalho da Andav. Eu não comentei aqui, mas dentro das políticas públicas, a gente tem um trabalho muito importante junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária. Nós temos um funcionário com sede em Brasília, que é um ex-funcionário do Ministério da Agricultura, e nós participamos de 2 importantes câmeras do setor agro. Nós participamos do CETIA, que é a Câmara de Insumos Agropecuários brasileira, então a gente acompanha tudo o que tem acontecido com os insumos, e participamos da Câmara de Crédito, que é onde a gente acompanha o dinheiro que vem para a gente movimentar o agronegócio brasileiro. Então, são 2 câmaras que a gente participa que nos ajudam muito na gestão do nosso dia a dia. Perfeito. E isso além do monitoramento, isso é repassado para os distribuidores e repassado pelos informativos, também disponibilizado para o produtor Com certeza. E nos eventos, nos grandes eventos nossos, a gente sempre faz painéis de debate, a gente traz o pessoal do governo, traz o pessoal que libera crédito, enfim, convênio com o Banco do Brasil, são vários caminhos que a gente tem trabalhado. Nos congressos da Andav, os produtores têm participado? Os produtores participam numa escala menor do que o que até a gente gostaria, porque ele é um congresso focado para distribuição brasileira e global
A partir desse ano a gente atende a nível internacional também. Mas os agricultores participam muito com os conteúdos. Após esses eventos, como ele é feito na Grande São Paulo, às vezes muita gente tem limitação de estar presente, mas o conteúdo, muito conteúdo depois, ele é permeado para o agricultor. Essa é a finalidade do Congresso, é capacitar o distribuidor para que a informação chegue ao agricultor. A Andav tem uma relação institucional com a ProSoja? Tem uma relação não só com a ProSoja, como todas as associações do setor de produção brasileiro. Temos em todos os estados da federação, a nível governamental e associações as mais diversas. A ProSoja, a Abramilho, a parte de flores, de frutas, todas as associações, CropLife, a Enda, todas as associações que você pode imaginar, e a maioria delas nós temos convênios de participação de trabalho. Maravilha. Nós estamos falando com Paulo Tiburcio, presidente executivo da Andav. Vamos dar um intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Quer vender seu carro em um clique? Em apenas 24 horas. Cadastre seu veículo em revendasseminovos.com.br. Acelere, é 100% confiável. Revenda Seminovos, o maior portal de revendas de veículos do estado. Jornalismo de qualidade e a informação com credibilidade nos remetem a uma só marca. Pensar Agro, do campo à cidade. O maior e mais completo portal de notícias do agronegócio. Acesse nossas plataformas digitais. Pensar Agro, do campo à cidade. De volta com Paulo Tiburcio, presidente executivo da Andav. Paulo, vamos voltar aqui para uma coisa prática que a Andav está fazendo diretamente para o produtor rural. Bom, posso dar alguns exemplos, Cissa. O ano passado nós assinamos um convênio de parceria com a CropLife, que é uma entidade que representa várias indústrias fabricantes de defensivos, seja biológicos, químicos. E é um convênio junto ao Ministério da Agricultura, onde a Andav assumiu um compromisso de colaborar na educação e treinamento de 2 milhões de aplicadores de defensivo no Brasil, até 2026. Só terrestre ou aéreo também? Envolve terrestre, principalmente o trabalho da Andav. Até porque a Andav tem uma característica forte de grande número de associados pequenos e médios, que atendem regiões mais oriundas aí e com maior dificuldade de acesso, né? Então, esse é um grande projeto. Não só esse, nós temos vários projetos. Um outro projeto também, a Andav se tornou membro associada da Associação Brasileira das Abelhas. E aí eu convoco a todos tentar entrar lá no site da abelha, que é cada letra da palavra abelha, significa Associação Brasileira das Abelhas. E é um projeto muito bacana da parte ambiental. E traz um exemplo até que eu gosto muito de citar, que hoje esse projeto apoia produtores de mel oriundo da cultura da soja no Rio Grande do Sul. Que maravilha, associado com a produção de apicultura. Associado com a apicultura, com todo esse trabalho de preservação e a produção de mel da cultura da soja, inclusive o Brasil já exportando esse mel. Então isso assim é um grande exemplo, uma grande mudança de paradigma do setor. Então a gente apoia todos esses tipos de projeto na área ambiental, na área educacional. São 2 exemplos que eu te dou assim como uma prática que a Andav exerce no dia a dia, muito próximo ao agricultor. Direto com o produtor rural. Isso é excelente, porque a produção de soja hoje com a apicultura tem um pré-questionamento aí muito forte. Tem a Associação de Apicultores, a Associação da ProSoja, projetos de estudo, pesquisa. E o que a Andav está fazendo é maravilhoso. Ou seja,
trata todos como agricultores. Apicultor é agronegócio, produtor de grãos é agronegócio. Nós apoiamos todas as boas práticas. Então, nós temos que desmistificar o que tem de imagem errada do setor e temos que apoiar as boas práticas. Então, assim, são projetos como esse que a Andav, através dos seus associados, multiplicam, visando, então, o resultado final, que é trazer um alimento saudável na mesa da população. Nós não precisamos fechar as indústrias de veículo no Brasil porque um desavisado comete um acidente. E nós não podemos criticar o agronegócio porque alguns não efetuam a prática agrícola de forma correta. E apoiamos toda a punição àquele que não faz a prática correta ambientalmente, socialmente e questão de governança. Então, nós somos apoiadores ferrenhos das boas práticas, mas também quando a gente enfrenta alguma prática inadequada, a gente também torce para que a punição ocorra, porque esse é o agro que tem que ser sustentável. Sim, perfeito, perfeito. E essa iniciativa de trazer treinamento, capacitação para mão de obra especializada na aplicação de insumos dentro da lavoura, né? Isso aí é fantástico também. Eu queria até reforçar aqui para os associados da Andav, o site da Andav traz vários treinamentos que são feitos durante o ano. E lá nós temos treinamento dos mais diferentes. Tudo que a gente está falando aqui, treinamento de armazenamento, de transporte, de aplicação segura, de receituário agronômico, muitas boas práticas estão gravados no nosso site e eu estimulo aqui a que todos procurem o site da Andav para poder estar realimentando essa questão da cultura de boas práticas. Maravilha. O crescimento do setor de distribuição de insumos hoje no Brasil, como que está sendo a realidade? Bem, nós temos uma pesquisa anual e essa pesquisa ela traz um raio-x do setor. Até o ano passado, essa pesquisa apontava, em média, 300 novas lojas de distribuição no Brasil. 300 novas, mês, semestral, anual? Anual. Anual. A pesquisa, como ela é anual, como ela é anual, ela trazia um incremento de aproximadamente 300 lojas por ano. Crescimento vertiginoso. Vertiginoso, mas que acompanha a agricultura brasileira. Sim. Então, à medida que a agricultura cresce, ela exige também que a distribuição cresça. Porém, a gente agora passa por um momento de bastante estabilidade e de bastante planejamento, como a gente já falou aqui hoje, de planejamento. A gente vem de uma situação de guerra, a gente vem de uma situação de pandemia, a gente vem de uma situação de estoques elevados pelo medo da falta de fertilizante ou defensivo. São vários fatores que a gente enfrentou nos últimos anos que levam o setor a ter um pouco mais o pé no chão e avaliar um pouco mais essa velocidade de crescimento. Tá? Mas mesmo assim a gente ainda acredita que nós vamos continuar tendo uma expansão na casa superior a 200 novas lojas por ano nesses próximos anos. Vai voltar um crescimento aí em torno de 60%, 70%? E uma preocupação que nós temos desse crescimento do setor como um todo. Cada vez mais falta mão de obra. Então, a gente está vendo, eu que tenho uma primeira formação como engenheiro agrônomo, tenho outras também, mas eu sigo mais essa como engenheiro agrônomo. Eu me lembro que há 30, 40 anos atrás, o setor empregava principalmente os agrônomos, veterinários ou tecnistas, né? Técnicos agrícolas, e hoje o setor mudou. O setor hoje emprega várias outras diretrizes, como advogados, administradores, economistas. Então, assim, o setor ele abriu muito. Mas mesmo assim, a mão de obra é um dos fatores que continua preocupando muito o setor devido a essa expansão que vem tendo. E acaba a necessidade, principalmente na área administrativa e jurídica, de especialidade. Sim. E aí veio mais um grande espaço para a Andav. Educar. Perfeito. Treinar. Capacitar.
Então, esse é um grande papel e que vem ganhando corpo cada vez mais dentro da Andav, porque a gente precisa continuar capacitando por essa demanda que o mercado exige. Perfeito. Desde aquele vendedor que entra a porteira dentro lá, para bater na porta lá do produtor rural, para apresentar um produto, para dar as qualificações desse produto, para dar uma projeção de resultados de produção desse produto, também passa por esse processo de treinamento que a Andav disponibiliza e faz curso, treinamento, capacitação. Sim, bastante. E hoje, cada vez mais, o agricultor, e com razão, exige receber visitas de pessoas que agreguem ao seu negócio. Uhum. Então, antigamente você tinha, eu me lembro, há 30 anos atrás, tinha agricultor que até colocava uma placa na entrada da fazenda. Eu vou receber no máximo tantas visitas por dia, porque eram muitos, né? Ou tinha uns que colocavam assim, não quero visita, Não né? quero visita. Então assim, hoje é muito importante essa visita, o que ela vai agregar para o agricultor, né? Uhum. Cada vez mais. E o agricultor está correto de trabalhar dessa maneira e a gente tenta alinhar a capacitação para que quando esse profissional chega até o agricultor, que ele venha agregar bastante na produção, na rentabilidade desse agricultor. Então, o setor nem gosta muito de falar que o distribuidor é chamado de revenda. Uhum. Porque revenda dá uma conotação de que você está apenas revendendo um insumo, né? Perfeito. Então a gente usa muito o termo distribuidor porque A venda é complexa, né? a venda é complexa e ela leva, junto com o produto, ela leva tecnologia, inovação, informação. Uhum. Perfeito, perfeito. Um pouco isso. Uma coisa positiva também dessa gestão agora foi a forma com que analisou a atividade a nível nacional e passou a colocar uma pessoa específica dentro de uma região para acompanhar, dialogar com os associados distribuidores de insumo direto, uma pessoa da Andav dentro do estado. A Andav é uma entidade sem fim lucrativo e todo o recurso que a gente tem conseguido angariar, nós temos transformado ele na contratação de pessoas e principalmente para a equipe de suporte, de atendimento e a equipe de campo, para a gente estar cada vez mais perto do distribuidor, sentir as suas dores e procurar levar a ele as melhores soluções, para que ele possa replicar isso para o seu cliente agricultor e as boas práticas também para o seu fornecedor, de manter uma relação harmônica aí como elo da cadeia. Existe alguma diferença entre aquele distribuidor que está vocacionado mais para produtos, insumos agrícolas, para os distribuidores de insumos veterinários? São cadeias bastante distintas. Eu diria que a participação da Andav ela é muito forte na distribuição de insumos agrícolas e desejamos ser cada vez mais forte na distribuição de produtos veterinários. Significa que tem poucos que atuam na área veterinária que não conseguiu ainda entrar para a Andav ou ter essa consciência. A gente vê assim, a gente vê que o distribuidor de insumos agrícola, ele já está trazendo para o seu portfólio os produtos também veterinários e de pecuária, cada vez mais, e a gente vê que essa é uma tendência de crescimento, ou seja, o distribuidor que começou lá com a distribuição agrícola, ele está trazendo, ou já trouxe, ou vai trazer a linha pecuária e veterinária para o seu negócio. É uma maneira de sustentabilidade e de atender o agricultor, que muitas vezes é o mesmo, que ele tem a produção agrícola e a produção de animal, produção animal, pecuária. Então, outro ponto que a gente tem que analisar também é o seguinte, o número de pontos de vendas que a pecuária veterinária tem no Brasil é praticamente o dobro do número de pontos de vendas de agrícola. Muito mais pulverizado, muito mais em regiões mais distantes. E o que a gente trabalha é para que esse setor da veterinária, que a gente fala pecuária, a parte de pastagem, o que a gente trabalha é para que ele procure a união, procure estar associado a alguém que possa ajudá-lo na sua gestão, para melhorar ainda mais essa gestão.
Eu não vou aqui discriminar falando que existe muita diferenciação, mas existe muito espaço para as empresas distribuidoras de produtos veterinários e pecuário de profissionalizarem e de melhorar a gestão. A proposta da Andav é justamente essa, ajudar o distribuidor a melhorar em todo o processo de gestão do seu negócio. E é muito importante esse espaço que você dá para a gente falar isso, porque é um desafio grande que nós temos de unir cada vez mais o setor veterinário e pecuário brasileiro, trazer para os conceitos de gestão dos quais a gente é muito forte na distribuição de insumos agrícola. Só pensando o agro mesmo, a pulverização do distribuidor de produtos veterinários ser maior e com maior pulverizado territorialmente, ela vem consolidar a história do avanço da pecuária primeiro e agora com o avanço da agricultura, né? Sim. Então, tem uma expectativa de ocupação dessas pastagens para a agricultura, a conversão de pasto para produção de grãos, que também pode ser aí um fator muito importante para que esse distribuidor de insumos de pecuária veterinária possa estar antecipando um lado comercial junto com a Andav. É uma mudança de cenário, de mercado que a gente está acompanhando e que está acontecendo com certeza. Isso é importante, eles estarem atentos a esse processo também. E né? o agricultor, muitas vezes, ele é o pecuarista também. Tem mais essa característica aí, né? Então, a distribuição também precisa se preocupar com isso, de atender aquele cliente de uma forma mais completa. Até porque ele está produzindo os cereais, ao mesmo tempo está produzindo fibras, ou produzindo energia e produzindo proteína animal. Então, é um complexo e a gente tem que enxergar o setor como um todo, não dá para isolar, não. Paulo, dentro dessa explanação, você colocou a responsabilidade da Andav, a atuação da Andav sobre o campo de capacitação, de preservação, meio ambiente. Qual é a atividade, assim, que você possa citar um exemplo que a Andav está atuando diretamente, participando dentro desse processo, sobre a ótica ambiental? Se eu for destacar aqui um único, e talvez uma prática que há mais de 2 décadas a distribuição trabalha, eu diria do projeto de destinação correta das embalagens vazias de agrotóxico. Perfeito. A Andav é um apoiador, existem diferentes associações em diferentes estados do Brasil que atuam diretamente nesse processo, associações de distribuidores. A exemplo disso, nós temos no Mato Grosso um excelente trabalho que é coordenado pela associação, que é o CEARPA, que é uma associação co-irmã da Andav, trabalhamos muito unidos. E o CEARPA tem a excelência, junto aos distribuidores do Mato Grosso, para fazer a destinação correta dessas embalagens vazias. Ou seja, ao vender um produto para o agricultor, os distribuidores dão a orientação da prática correta de uso e a destinação correta dessa embalagem. Essa embalagem volta para o processo, para um processo de destinação final, que é a indústria quem faz, mas todo esse percurso da embalagem ir até o agricultor e depois, quando o agricultor devolve, todo esse trabalho de logística reversa tem a grande participação da distribuição de insumos agropecuários. Perfeito. E eu gostaria muito de destacar o papel fundamental, a exemplo, nós estamos aqui em Cuiabá, a exemplo do que é feito no Mato Grosso, na gestão única aí do CEARPA, que faz isso com excelência já há mais de 2 décadas. O Brasil é referência mundial na destinação correta de embalagem de agrotóxico, um índice altíssimo de reciclagem, hoje perto de 94% daquilo que vai ao campo, e fica a excelência aí do trabalho da distribuição, do qual a Andav acompanha e dá todo o suporte também às demais associações que estão diretamente ligadas a essa responsabilidade, que está ligada ao mesmo distribuidor, que na maioria das vezes é associado à Andav também. Então é a cadeia da distribuição com uma responsabilidade incrível no sucesso que o Brasil tem
nesse projeto de destinação de embalagem de agrotóxico. Nós estamos chegando no final do programa e eu gostaria, Paulo Tiburcio, que você fizesse as suas colocações finais, até trazendo para a sociedade a importância da Andav dentro desse processo do setor e da cadeia do agronegócio. As considerações finais, eu começo aqui com mais uma vez agradecendo a oportunidade e eu vou me ater à sua primeira pergunta, o que levou os distribuidores a se unirem para montar a Andav. Tá? Então, essa união é que eu quero deixar aí para todos os outros distribuidores que, porventura, não tenham uma ligação ainda com uma associação. Eu gostaria de deixar a Andav de portas abertas para poder tê-los como associado e poder atendê-los de uma maneira bastante profissional e bastante comprometida. Essa mensagem também eu estendo aos agricultores, para que procurem também as suas associações de classe e se unam. E isso também eu não preciso deixar muito para a indústria, que a gente já tem muitos bons exemplos que a indústria tem de união. Então, assim, a união sempre faz a força. E não é só a união dos setores individualizados. É unir o setor de produção como um todo. O elo da comunidade, onde a gente quer levar a comida, da parte de produção, que são os agricultores, da distribuição, dos fornecedores. A nossa grande preocupação é a mesma, é levar alimento saudável na mesa da população brasileira e mundial. E se nós temos o mesmo objetivo, nós devemos cada vez mais estar unidos para atingir e superar esses objetivos. Agradecemos, Paulo Tiburcio, a tua presença aqui, presidente executivo da Andav, e agradecemos também a você que tem nos acompanhado e continue conosco no Pensar Agro, na nossa plataforma Pensar Agro, no YouTube, no Instagram, na nossa rede social. E muito obrigado. Até o próximo programa.